Irmãos, então eu quero pensar com vocês hoje o tema A Igreja diante das ideologias. O que é uma ideologia? Eu creio que isso não é mais novidade para a maioria de todos nós que aqui estamos. Mas ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. A ideologia ela está ligada à vida humana no âmbito da política, da economia, da sociedade e da religião. Durante anos, nós como crentes, nós fomos assim orientados e ensinados a não nos envolvermos com problemas de política, a ficar distanciado. Eu particularmente quero dizer para você que eu não defendo o envolvimento do missionário, daquele que tem realmente um chamado pastoral, respeito quem pensa diferente. Mas há uma necessidade dos nossos dias, mas eu creio que Deus pode levantar outros homens. Um dia eu recebi um convite pessoalmente do professor Gilberto Mestrinho. Eu fui chefe de gabinete parlamentar de um deputado estadual chamado Luzivaldo Castro. No mês de outubro, a nossa Constituição Federal e Estadual fez mais um ano, e o preâmbulo da Constituição Estadual eu tenho participação. Tem uma frasezinha lá sobre a égide dos homens e a proteção de Deus. Isso é criação nossa, como um soberanista que sou, né? Então, eu recebi esse convite e disse para ele: Deus não me chamou para fazer política, dentro de um partido político. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Eu tenho plena consciência disso. Então, nós fomos orientados a não nos envolvermos, e com isso, os crentes ficaram completamente fora da política e também alienados com relação à política. E o que aconteceu? O nosso mundo sofreu uma série de mudanças, e hoje os crentes já estão sabendo que eles têm que ter o máximo de esclarecimento possível para não serem enganados. E eu nunca vi assim no Brasil uma oportunidade tão grande para que o inimigo ataque as igrejas como agora. Então a ideologia ela diz respeito a tudo aquilo que cremos e praticamos, quer queira ou não. Você diz assim: não, eu não penso. Você pensa. Ontem eu vi o pessoal comentando pela esquina porque morreu a fulana de tal, vocês sabem, né? Aí tem um irmão lá na igreja que diz que morreu a Marília Medonha. Ele estava brincando, né? O Jonas, né? Augusta conhece ele. E aí o pessoal fica comentando: o que é isso? São influenciadores. Só morreu ela? Não. Mas por que só ela? Então, esse termo ideologia foi usado de forma marcante pelo Karl Marx, né? Marx era filósofo e político, né? E ele foi assim muito utilizado, mas essa ideia de ideologia na vida das pessoas vem de um filósofo italiano chamado Anthony de Stutt. Esse cara foi ele que começou a enfiar na mente das pessoas essas questões ideológicas, e o Karl Marx pegou isso e ele explorou de forma muito inteligente, e a mídia fez com que ele crescesse. Então, Marx pegou essas ideologias e ele tinha assim um desejo muito grande pelo domínio. Eu não sei se vocês já prestaram atenção que tem gente que quando vem aqui na frente, aqui não, porque aqui todo mundo é santo, nascido de novo, filho de Deus, mas eu, como ando muito por aí, né, eu sempre vejo que quando o cara chega aqui, ele se transforma. Ele fica dando bronca nos outros, a vida dele é melhor que a dos outros, ele é o santo, A gente ouve essas coisas. Então, o Marx pegou, ele tinha esse desejo de domínio, né? Ele era um apaixonado pelo Lenin e muito influenciado por Engels, né? Ele começou a criar uma espécie de luta de classes entre os ricos e os pobres, e aí ele denominou da classe dominante e da classe proletária, né? Os burgueses e os proletários. Então, para Marx, essa ideologia dominante era manter os ricos cada vez mais ricos para que eles tivessem controles sobre os mais pobres. Então, ele estava, de certa forma, fomentando, a sua ideologia era fomentar uma espécie de revolta dos pobres para que tivesse um domínio desses pobres e criasse aí uma revolução proletariada. Se vocês pegarem todos os nossos políticos de esquerda, todos eles sempre sonharam com isso. Eles nunca sonharam com um Brasil melhor para as pessoas. Eles sempre sonharam com luta armada, com ditadura, com domínio, tá? E quando Marx diz assim que a classe
dominante, né, ia continuar escravizando os pobres, ele esqueceu que nem todo investidor ele é escravagista, é escravocrata, nenhum. A maioria não é. Por exemplo, nós tivemos aí na CPI, não sei se alguém acompanhou, o depoimento daquele Luciano Hang, que é o dono da Havan. E você vê um sujeito que investe, tem seus investimentos, um homem sério, né, não conseguiram achar nada absolutamente dele, que não escraviza ninguém. E depois eu vi um vídeo, o cara entra na empresa dele, o cara é aplaudido, ele é amado, né? Um dia eu vi um depoimento de uma pessoa que disse assim que, olha, eu gostaria que o meu patrão fosse como ele é na igreja, porque na igreja ele é santo, ele abraça todo mundo, aperta a mão de todo mundo, e aqui na empresa ele escraviza todo mundo e é uma desgraça, né? Então, nem todo empresário ele é maléfico para a sociedade, mas mais tarde nós tivemos um problema e uma mudança, porque as ideias de Marx foram unidas às ideias de Freud, e aqui é muita coisa, não vai dar tempo de eu explicar para vocês, eu vou pular essa parte, vocês dão uma olhadinha depois. A junção dessas duas ideias de Marx e de Freud deu início ao chamado condicionamento de mente. O que Paulo chama a atenção? Ora, cuidado para que ninguém enfie nada na cabeça de vocês, para que ninguém conduza vocês, para que ninguém dirija vocês. E quer queira ou quer não, todos nós somos dirigidos, irmão. Vocês são dirigidos por dois homens de Deus que estão aqui. E vocês vão ter que ter plena confiança neles para saber que aquilo que eles estão semeando na vida de vocês, de fato é a palavra de Deus. Agora, por que os irmãos bereanos eram mais nobres que os outros? Porque eles examinavam nas escrituras aquilo que estava sendo o quê? Ensinado. Isso é dever nosso, devemos ter confiança, devemos receber de fato como palavra de Deus, mas também nós devemos não só examinar, como ir mais além ainda, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma estatura que Deus quer levar ao seu povo, e isso aí envolve de fato muito tempo, não é só leitura, envolve estudo. O estudo é diferente de leitura, né? Não é tão fácil assim. Então, essas ideias, né, quando houve essa junção assim, das ideias de Freud com as ideias de Marx e dos comunistas mais famosos do mundo, trouxe assim uma influência muito grande para a sociedade, e isso é facilmente identificado hoje. Basta vocês olharem como o homossexualismo é divulgado, como o feminismo é exaltado, e a masculinidade ela é ridicularizada hoje. Você conhece alguma novela da Globo que não tem nenhum gay? Então, as nossas crianças estão sendo moldadas, tratadas como massas de manobra. Por quê? Observe uma coisa. A Igreja Católica ela tem uma filosofia que ela diz o seguinte, né? Uma ideologia: me entregue uma criança até os 8 anos de idade e ela vai ser um católico para o resto da vida. Essa é a ideia deles. Não é verdade, porque Deus tem os seus escolhidos e arranca de lá. Mas o que eles estão dizendo? Que a criança chegando lá, ela vai ser o quê? Ensinada, doutrinada, e ela vai ficar lá, não vai sair de lá de jeito nenhum. Bem, então, no Brasil nós estamos tendo esse problema. As nossas crianças estão sendo trabalhadas, e a gente tem que ter todo o cuidado possível. Por exemplo, o meu neto saiu, a minha nora tirou o meu neto da escola onde ele estava, porque estava tendo alguns problemas lá, e ela entendeu que ele não estava aprendendo nada, e aí a minha nora matriculou ele numa escola adventista. Eu falei, toma cuidado, porque senão, qualquer dia desse, ele vai chegar dizendo para você que está errado você ir na igreja no domingo e é para você adorar no sábado. Ela disse assim para mim, não se preocupe que nós vamos cuidar disso. Semana passada ela me disse, o Marco Antônio chegou em casa dizendo, por que eu estou indo para a igreja no domingo se é para adorar no sábado? Eu não te falei? Agora, aí ela diz assim, isso é um trabalho para o avô, lá vai o avô, vai ter que, né, trabalhar isso aí. Então, eles condicionam a mente, é o trabalho feito na mente, já desde muito cedo. No Brasil, preste atenção, hoje, ataca-se, ridiculariza-se igrejas, pastores, políticos de direita, empresários, médicos, cientistas, que se apresentam como conservadores. E o que é conservador? É manter a tradição, manter os marcos que foram fixados pelos antigos.
Quando se fala em sociedade progressista, é esse povo que quer enfiar essas ideologias na cabeça da gente, condicionando a mente da gente. Esse condicionamento da mente é feito abertamente por novelas, programas de entretenimento, programas de humor, entre outros. Qual a novela brasileira hoje, então, que não tem esse tipo de ideologia de esquerda progressista sendo enfiado na mente das pessoas que ficam sentados na frente da televisão, talvez grande parte das suas vidas, né? É triste ver que em muitos lares, até de crentes sérios, as novelas são o ponto máximo de distração. Todos os dias as mentes dos nossos filhos e dos nossos netos são condicionados por novelas que fazem essas aberrações normais, ou parecem normais, mas tentam enfiar na nossa mente como sendo normal. E aí, o apóstolo Paulo disse que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. A massificação também é a mesma coisa, corrompe os bons costumes. E eles vão trabalhando isso na mente de todos nós. E quando nós pensamos, daqui a pouco nós já estamos defendendo o outro lado de lá, né? Não, coitadinho, o cara é gay, deixa ele para lá, né? Deixa ele, né? Não mexe com ele e tal. Na hora que ele chegar diante de você, diga que ele é um infeliz, que ele precisa da graça de Deus, porque ele já está no inferno, ele não vai para lá não. A gente tem mania de dizer que o cara vai para o inferno, ele não vai não. Quem crê será salvo, quem não crê o quê? Já está lá, gente. Por isso que nós temos que agradecer a Deus todos os dias, porque Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos tirou do tremedal de lama, foi Ele quem colocou os nossos pés sobre a rocha, foi Ele quem firmou os nossos passos, foi Ele quem colocou um cântico novo nos nossos lábios. Toda honra e toda glória deve ser dada a Ele. Então o mundo está cheio de ideologias, né? E certamente você já ouviu falar na ideologia democrática, fascista, comunista, capitalista, feminista. Essa está terrível, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. A homossexual, ideologia de gênero, ideologia conservadora, ideologia anarquista, que foi o nosso país nos últimos 4 anos do governo Lula. Vocês viram as aberrações que eram feitas, imagens e templos sendo vilipendiados, né? Foi triste aquela época, e graças a Deus, eu não tenho nenhuma dúvida que o governo que aí está é graça de Deus para nós, para melhorar a nossa vida, senão como estaria o nosso país hoje, tá? Para quem não sabe, eu sou um dos fundadores do Seminário Batista na Venezuela, e eu vi todo esse processo de queda da Venezuela até aqui, tá? E eu não sei como aquele seminário ainda está funcionando, pela graça de Deus, tá? Mas lá é diferente, você não pode chegar e abrir uma igreja, como aqui. Você não pode chegar e fundar um seminário. Nós tivemos que criar uma fundação. Através dessa fundação, aprovada pelo governo, que é socialista, eles deram uma liberação para nós funcionarmos uma igreja e um seminário dentro dessa fundação, não é livre. E tem certas coisas que nós não podemos fazer lá. Então, nós temos também a ideologia nacionalista, como nós temos a ideologia cristã. O cristianismo é, de certa forma, mundialmente visto como uma ideologia. Para nós, não, mas para eles é. Agora, qual o problema com todas essas ideologias? Nenhum. Desde que você não seja envolvido e passe a defender o que é contrário à palavra de Deus. Elas estão aí no mundo, nós não temos como fugir delas. E entenda uma coisa: o mundo pentecostal, ele é muito prejudicial. Eu não quero aqui ofender ninguém, e geralmente a gente tem um parente que é envolvido com esses grupos, mas o mundo pentecostal tenta passar para nós a ideia de que a igreja vai ser restaurada aqui, ela vai ser vencedora nesse mundo, Deus vai abençoar, nós seremos prósperos e tal. Nada disso, querido. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus, quando chama os seus discípulos, diz: olha, preste atenção, tomem cuidado, no mundo vocês vão ter o quê? Aflições, não é pouca não. Então não é tão simples assim. A igreja, ela não vai ser vencedora aqui. Esse mundo está entesourado para o fogo, disse o apóstolo Pedro. Então, quando Paulo escreveu Colossenses capítulo 2, ele chama a atenção para que a igreja não tenha uma mente condicionada, dirigida por essas ideologias e por esses
políticos. Paulo visava proteger a igreja das falácias, das falsas doutrinas, dos conceitos imorais, das questões que iam dissolver aquilo que havia sido implantado no coração dos irmãos, coisas que minam a fé cristã. Às vezes a gente pensa assim, não, isso aí, como aconteceu com a minha nora, isso aí não tem problema nenhum não, nós é que pensamos que não tem problema. Mas irmãos, tem um quadrinho que o pessoal criou aí, um memezinho aí, Satanás às vezes passa dos limites, né? Eu costumo dizer que ele sempre passa dos limites, ele não brinca. Nós é que às vezes dizemos assim, não, isso aí não vai dar em nada, e ele está trabalhando para dar em tudo. Então a igreja sempre esteve sob ataque das portas do inferno, que perturbam, que tiram a nossa paz. Eu não sei vocês aqui, mas até hoje, desde o início da pandemia, eu não fechei a igreja em nenhum momento, e nós funcionamos todos os domingos, com a presença de todos os irmãos, incentivamos isso, tomamos todos os cuidados. Graças a Deus ninguém lá teve problema mais sério, tá? Ninguém faleceu, nossa igreja está lá. Mas no terceiro domingo chegou um sujeito lá, um carro da PM lá, e ele parou lá na frente, e ele disse que eu não poderia estar fazendo reunião por causa do decreto do governador. Aí eu falei para ele, realmente tem um decreto do governador, mas tem um decreto do presidente da república que é acima do decreto do governador, o senhor já percebeu? E aí eu tirei uma cópia, tinha uma cópia na mão, dei para ele, e nunca mais nos perturbaram, nunca mais passaram lá. E aí, para completar, Deus ainda foi bom demais, e agora levou um pastor para lá, por isso que eu estou aqui. Antes era eu sozinho, sempre tem um lá comigo, agora tem um lá, e ele é policial militar, de qualquer coisa vai lá e resolve, é contigo. Então, tá? Quem não conhece a Cristo e a sã doutrina bíblica, torna-se refém dessas ideologias. E eles fazem isso com o sujeito policial chegou lá com a vontade mesmo de fechar a igreja. Eu acho que ele queria colocar no currículo dele lá, né? Fechei uma igreja lá na Cidade de Deus. E lá é complicado porque fica na avenida principal, lá está aberto, todo mundo vê, né? Então, esse exemplo que eu quero deixar um exemplo para vocês aqui, é a chamada consciência de classe, que induz a sociedade a defender os interesses de uma classe acima dos interesses individuais. Então, olha só, Marx tem a ideia do domínio, o Freud traz a questão das classes, junta tudo e vem o domínio da classe. O domínio da classe é superior ao seu desejo individual. Às vezes você tem um problema na sua rua, mas você não pode tratar por causa da classe em geral. E essa é a ideia, você está sempre sendo dominado por alguém ou por algum grupo. Então esse conceito vem do chamado marxismo cultural, que primeiro divide a sociedade em classes. Irmãos, às vezes nós temos, eu sei que nós, pastores, somos pessoas especiais por aquilo que recebemos, não por aquilo que somos. E na igreja, eu costumo dizer para os irmãos que lá eu sou o garçom, eles vão para receber e eu vou lá para servir. Mas eu conheço amigos meus, os caras que se dizem pastores, eles parecem executivos. Tá? Os caras têm um escritório com ar-condicionado, tem que marcar horário para falar com eles, e sabe, tem que ter toda uma agenda. Os caras andam de carrão, aquele negócio todo. Se você me ligar 2 horas da manhã, eu puder atender você, se for compatível, eu vou. Tá? Se tiver necessidade, onde você estiver, você me ligar, eu sou pastor da igreja, eu vou ter que ir, vou ter que atuar. Não sou melhor do que ninguém. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, a mesma quantidade que foi derramado por você, foi derramado por mim, em meu favor também. Então a gente precisa tirar isso. Então na igreja não tem essas classes. Na igreja tem uma hierarquia no sentido da organização, porque o nosso Deus é um Deus de autoridade, de ordem e de disciplina, tem que ter, mas nós não somos melhores do que os outros, precisamos entender isso. Então esse indivíduo, ele é levado a defender essas ideias. Observem o linchamento que o jogador Maurício recebeu. Ele fez um comentário, não criticou ninguém não, só por criticar o filho gay do super-homem. Os ataques são o quê? São para que a sociedade veja que a opinião conservadora é contrária a tudo, e na realidade não, nós temos que ser contrários àquilo que é errado. Hoje em dia é errado ser contrário. Interessante que a defesa só é para o lado de lá. O lado de lá você não pode falar, você não pode criticar e tal, mas de lá para cá pode vir tudo. Até hoje, ser cristão
em determinadas cabeças comunistas, cristianismo é coisa de pessoas imbecilizadas, pessoas idiotas, que não conseguem pensar, que não conseguem raciocinar, que não conseguem dirigir suas vidas sozinhas, nem de uma classe social que as assista. Elas precisam de uma igreja, precisam de um pastor. Eles pensam assim, tá? Mas na realidade, nós que conhecemos o que é o Evangelho, entendemos que é o poder de Deus para as nossas vidas. Então, os contrários, eles são rotulados de quê? De homofóbicos, de discriminadores, são vistos como seres desprezíveis, pessoas que devem ser até eliminadas da sociedade. Quantas vezes vocês já viram as pessoas defendendo a morte, né, do presidente, daqueles que estão à volta dele? E aos poucos, essas críticas vai fazendo com que a sociedade aceite essas relações sexuais como normal. Mas a igreja de Cristo não deve se amoldar, não deve ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Efésios 5,11: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Paulo escrevendo aos Gálatas, que até mesmo um anjo vem do céu e pregue outro evangelho, seja considerado o quê? Anátema. Ontem me mandaram um quadro. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vai receber galardão de profeta. Ontem eu recebi um quadro dizendo que aquela Tami, né, que agora virou homem na cabeça dela, né, diz que casou numa igreja evangélica. Aí me mandaram: olha aí, pastor. Eu falei: igreja evangélica não, igreja de crente não, tá? Aí vai lá, igreja da inclusão. Eu falei: inclusão inclui tudo, Satanás e as hostes deles tudinho. Os caras ficam logo chateados porque eu sou zagueiro, eu já entro logo para definir a jogada, né? Quebra logo. Então o apóstolo Pedro diz assim: olha, não tomem a forma, o modelo desse mundo. Paulo diz: não vos conformeis com essas coisas, tá? Na igreja nós somos obrigados a constantemente refutar essas ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Olha, no âmbito da fé cristã nós temos uma série de ideologias para a gente combater aí, tá? Lembra da questão do sábado que eu falei? Os testemunhos de Jeová, que dizem que Cristo não é Deus e o Espírito Santo é apenas uma força. A ideia pentecostal da segunda bênção, né? Que você aceita Jesus e aí você não recebe o Espírito Santo, você recebe só um pedacinho do selo, é só um carimbozinho, né? Nem o selo, né? Aí você tem que se virar depois. Se você conseguir falar a língua, aí é que o selo vem, você é revestido de poder. Irmão, não tem base bíblica para isso, tá? Atos 19, verso 2: recebestes, pois, o Espírito Santo quando crestes. Foi o que o apóstolo Paulo disse àqueles discípulos de João Batista. E pela primeira vez eu estou vendo assim de forma mais aguda os princípios da igreja serem atacados assim abertamente. Até então nós não tínhamos passado por uma situação, e isso exige uma resposta nas urnas. É necessária uma reação do povo de Deus. Eu fico extremamente triste quando eu vejo crente dizendo que vai votar no PT e que vai votar nesses caras de esquerda. Eu respeito a pessoa, mas eu fico triste. Por quê? Porque toda a ideologia desse povo, desse pessoal, é contrária às Escrituras, é contrário àquilo que nós cremos, é contrário àquilo que pregamos, tá? Então isso exige uma resposta para nós. Observem, todas essas ideologias de esquerda nos atacam, tentam nos destruir. O aborto indiscriminadamente que está sendo pregado por aí, que já deu uma parada por causa deu uma diminuída por causa da tal ideologia de gênero, né? Mas hoje ainda se diz. Tem uma mulher, uma deputada estadual, que eu respeito muito ela, muito interessante, a Janaína Pascoal, mas ela é defensora do aborto, abertamente. Ela diz que o aborto é um direito da mulher. E eu pergunto: e a criança, ela não tem direito não? É só a mãe que tem? Ela não tem direito à vida? Preste atenção, seu filho não é uma coisa que saiu de você. Eu vou repetir: o seu filho não é uma coisa que saiu de você, tá? Seu filho é dádiva de Deus. Observe a chamada ideologia de gênero. O sexo biológico não define o homem e nem mulher. Para eles, o sexo biológico não define homem e mulher. Depende de como você se enxerga. Irmãos, eu nunca me enxerguei de uma outra forma, tá? Eu sempre me enxerguei homem.
E um dia criticaram que o meu cabelo não era cabelo de pastor. Preste atenção, estou iniciando no ministério, isso não é cabelo de pastor, esse cara não tem cara de pastor. Aí eu perguntei, como é que é cara de pastor? O cara tem que ser bonito que nem o Josué, cabelo branco que nem o Elias, né? Mas eu não tinha cara de pastor. Aí eu chamei minha esposa, me leva num salão, cheguei lá e tal, acho que eu fui tentar alisar, mandei alisar e tal, tudo, né? Só que eu não sei tomar banho sem molhar a cabeça, e disseram que tinha que ficar uns 2 dias sem molhar a cabeça, né? Irmãos, eu molhei a cabeça. Eu fiquei 3 meses sendo gozado, eu puxava para cá, faltava aqui. E eu disse, ó, Deus mandou assim, vai ficar assim. Davi. Queira ou não, tá? Então a gente, somos levados, influenciados por isso e acabamos pagando mico, né? Para usar um linguajar dos nossos dias. Aí dizem, depende como você se enxerga. No Brasil, essa ideia surgiu em 2014 na elaboração do Plano Nacional de Educação. E quem estava lá? Ideologia, governo de esquerda. Tá? Agora, observem, Gênesis 2 e Gênesis 1. Vai lá, tem uma palavra que Deus colocou na Bíblia para a gente entender direitinho isso. Deus criou macho e fêmea, está em Gênesis 1, 27. A Bíblia é clara, macho e fêmea os criou. E se alguém tem alguma dúvida, você vai para o hebraico, e a palavra zankar significa macho no hebraico. Tá? E unokevá significa fêmea, para que ninguém tenha dúvida disso. A biologia confirma e define os animais como macho e fêmea por causa do sexo. Vem a ideologia comunista e diz que não. E eu digo que esse é o espírito do anticristo. Você já ouviu falar em gênero fluido? Irmãos, tem em torno de entre 32 a 35 gêneros. E eu digo que um gênero é real, veio de Deus, o resto é tudo coisa do diabo. Tá? Mas o gênero fluido, o que é o gênero fluido? São pessoas cujas identidades de gênero passam por mudanças no decorrer dos anos. 2 anos o cara se vê como homem, 2 anos depois se vê como mulher, 2 anos depois se vê como... Sabe, não dá para entender isso. E aí nós temos um problema, né? Um período foi o masculino, outro o feminino, e recentemente nos Estados Unidos, uma mocinha foi estuprada por um cara de saia. E esse cara está preso. Tá? Agora vocês imaginem o perigo que os nossos filhos e netos estão correndo. Hoje você não vai ficar, se você já tem dificuldade com droga, com bandidagem, com violência, né, na porta da escola, você vai ter que se preocupar também lá dentro no banheiro. Você não sabe com quem que ele está se relacionando, com quem que ele está se envolvendo. Diga. Ontem teve um vídeo na internet no qual um travesti bateu numa menina porque ele entrou num banheiro feminino para urinar e a menina se incomodou com aquilo. Ah, tá, eu vi, me mandaram também esse vídeo. É triste isso. Então, vocês já ouviram falar em cisgênero? Ou simplesmente cis? É o termo usado para os indivíduos que se identificam como gênero masculino ou feminino. E que de fato eles são atribuídos pelo sexo biológico. Já o trans, tudo que for trans, fuja. Tá? É o termo que se refere aos indivíduos que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento. Andrógeno é a mescla dos gêneros, homem e mulher. Imagine se você vai ter vai conviver com uma pessoa que ele não sabe se é homem ou se é mulher. Ele não vai ser meu amigo. Não tem como. Né? Então, nós temos que pensar nessas questões. Nós temos que limitar, cortar, né, essas amizades, assim como eles também tentam nos cortar, limitar a nossa liberdade de expressão, que é um direito defendido pelos batistas ao longo da sua história. Nós temos liberdade de consciência, a perseguição religiosa, né? Igrejas congregacionais, batistas e presbiterianas, para quem não sabe, elas cresceram muito durante o governo militar. Vocês sabiam disso? Porque justamente para proteger a população desse pensamento comunista, dessas ideologias, os governos militares
o nosso governo militar, nós não tivemos um regime militar, nós tínhamos um governo, ele protegeu a igreja, deu à igreja a liberdade de culto, a liberdade de adoração, a liberdade de crescimento. E observem o quanto a obra missionária se expandiu no Brasil durante o governo militar, né? Havia uma proteção com relação ao pensamento fundamentalista, e um dos problemas que os militares tinham medo era a proliferação do pensamento ecumenista. Uma das razões pelas quais a igreja foi protegida, porque o ecumenismo geralmente está associado ao comunismo, a essas ideias de classe. Então o governo militar protegeu a igreja, que sempre lutou contra o ódio, contra o aborto, contra as drogas, contra a prostituição, contra o homossexualismo e contra a anarquia. A igreja sempre defendeu um grupo organizado, né? E esses caras de esquerda sempre fazem alianças com ditaduras como Cuba, Venezuela, e isso é uma ameaça à democracia e, sobretudo, a ameaça da nossa fé. Nós visitávamos alguns lugares na Venezuela que a gente tinha que chegar lá quase que disfarçado, não pode dizer que é crente, né? Eu tenho dificuldade com isso, né? Então, essa promoção de ódio, de luta entre classes, justamente para a gente, né, entrar nessas ideias, feminismo, militância homossexual, corrupção, uma alta carga tributária, né? Eu não sei se vocês lembram, eu quero ver se vocês são bons mesmo, tá? Governo Itamar Franco, alguém lembra? Vocês sabem quanto é que era o quilo do frango no governo Itamar Franco? Vocês sabem quanto é que era? 10 mil. Vocês sabem quanto é que era? Era equivalente a R$1 hoje. O Fernando Henrique pegou essa herança, tá, dele. Irmãos, eu ia para a Venezuela fazer, a gente ia para Boa Vista, Venezuela, fazia graça, a gasolina era menos de R$2. Tá bom. Bastaram os governos de esquerda assumir, e nós tivemos essa explosão e todos esses problemas e essas dificuldades econômicas e financeiras. E é jogada na costa do atual presidente como se ele tivesse aí há anos no poder. Então, nós temos, quando nós olhamos para um governo sério, organizado, nós vamos ver que há um incentivo para que as pessoas cresçam, para que as pessoas desenvolvam o seu intelecto. O outro lado não, é o incentivo à prostituição, à intromissão do Estado na vida da família. Não é você mais que eduque seus filhos têm que ser educados na escola, a concentração de poder na mão de um grupo só, o desarmamento civil, né? O populismo e o assistencialismo como meta prioritária desses governos, a violação da propriedade privada, a doutrinação e a manipulação em escolas, da mídia e universidades, a liberação das drogas. Paulo diz que nós precisamos o quê? Ser sóbrios e sensatos com relação a isso. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, a Bíblia pode denominar de portas do inferno, e nós temos que lutar contra essas portas do inferno. Claro que elas não vão prevalecer, porque nós temos um Deus que é soberano, mas não dá para ficar de braços cruzados. Nós temos que tomar cuidado dos nossos filhos e dos nossos netos. O apóstolo Paulo diz que se alguém não tem cuidado dos seus, é pior que o incrédulo e tem negado a fé. A igreja, ela não tem que sair às ruas, fazer protesto, fazer marcha, ela não é um partido político, mas o crente se manifesta individualmente, com a pregação, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele vive. Ele se manifesta nas urnas, votando contra todos aqueles que o perseguem, contra todos aqueles que tentam levantar ideologias contra a palavra de Deus. E mais, hoje o crente tem como se manifestar. Quantos crentes votaram no impeachment do Alexandre de Moraes? Quantos crentes entram na sua rede social para dizer: eu não concordo com isso? As pessoas têm medo, né? Então, quando Marx disse que a religião era o ódio do povo, Marx deixava sair todo o ódio que ele carregava contra Deus e a sua palavra. Para Marx, a religião é para os fracos, mentalmente perturbados. E tem mais, gente, Marx se ofendia. O que mais ofendia Marx? Eu li isso num comentário de um amigo dele, o cara que era índio. Ele disse que o que mais ofendia ele era a ideia de um Messias Redentor. O que mais ofendia Karl Marx era a ideia de um Messias Redentor. Ele olhava para Cristo e se sentia humilhado, diminuído, porque ele não poderia fazer pelo povo que Cristo fez na cruz por nós.
Para Marx, a religião dá para as pessoas uma felicidade artificial e ilusória. Não é. Nós somos felizes eternamente. O apóstolo Paulo diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, os socialistas tentam tirar de nós essa alegria da salvação, o prazer da comunhão de estar com os irmãos. E agora, queridos, nós precisamos entender que toda essa nossa sociedade, ela jaz no maligno. Todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, e a redenção não vem pela via da política. Eu conheço alguns pastores da Assembleia de Deus aqui do Amazonas, que eles já se dividiram entre eles várias vezes, e é porque não é divulgado. Mas alguém lembra de uma ideia chamada arrancada comunitária? Você comprava uma espécie de rifa e era sorteado carro novo para poder pagar as prestações da emissora lá. Tinha um cara chamado Juvenal, chamava de pastor Juju. Esse cara morreu, acho que deve estar com uns 2 anos. Eu era muito amigo dele porque nós fomos membros da Igreja Batista Peniel. E esse cara enveredou pelo lado do pentecostalismo. Ele disse ao Denis: olha, o negócio lá acabou porque todos os caras que estavam na frente lá estavam tirando carro novo para eles. E eles começaram a brigar. E mais, a Assembleia de Deus começou a lançar candidato porque ela pensa que a redenção da sociedade vem pela via da política, que a manutenção da proteção da igreja vem pela via da política. Irmãos, eu não preciso de proteção de política nenhuma lá na cidade de Deus. A gente não está praticando nada errado. O país me dá toda a liberdade de culto. Está lá, nós temos um prédio, tá? Nós temos as nossas obrigações sociais, estão tudo lá. Eu não tenho que ter proteção política, a não ser que tenha alguma coisa errada. Evasão de divisa, dinheiro sendo desviado, maneira errada de se organizar a igreja. Tá? É nesse sentido. Então, o apóstolo Paulo disse para nós uma coisa interessante: a nossa justificação vem por meio da graça, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus nosso Senhor. O que nós cremos? Quais são os benefícios da redenção em Cristo? Preste atenção: vida eterna, Apocalipse 5 diz isso para nós. Perdão dos pecados, Efésios capítulo 1. Justificação e justiça imputada sobre nós, Romanos capítulo 5. Resgate da maldição do pecado, Gálatas 3. Adotados na família divina, Gálatas capítulo 4. E imunidade e escravidão do pecado, paz com Deus, Colossenses capítulo 1, 18 a 20. Nós temos um intercessor jurídico que é Cristo, residencial que é o Espírito Santo. Romanos 8 vai dizer isso para nós. Nós temos 2 intercessores, nós temos Cristo que intercede por nós e o Espírito Santo que nos habita. São 2 intercessores. O grego vai chamar isso de paracleto. Então, nós não podemos perder isso de vista, de maneira nenhuma. Deus está, de fato, conduzindo o seu povo. Ser salvo significa ser redimido, ser perdoado, ser santo, ser justificado, ser abençoado, ser livre, ser reconciliado, adotado e ser herdeiro de Deus. O crente tem o dever de ser a pessoa mais feliz desse mundo. O crente tem o dever de aguardar todos os dias rindo, sorrindo. Dizem por aí que rico ri à toa. Eu digo que crente verdadeiro ri à toa, porque ele sabe que é feliz, sabe que foi perdoado, ele sabe de onde veio, o que veio fazer nesse mundo e para onde ele vai depois da morte. Tudo isso é para a glória de Deus Pai. Quero começar a concluir dizendo para vocês o seguinte: ética cristã e ideologia de gênero definidamente não combinam de maneira nenhuma, não andam juntas. A ética cristã é fundamentada unicamente na Bíblia e na palavra. A ideologia cristã, ela é fundamentada na Bíblia, que é o nosso único livro de regra e fé prática. Tá? As ideologias por aí, elas são frutos de seres humanos e de mentes pervertidas, contaminadas por uma natureza pecaminosa. Mentes que manifestam o pensamento do anticristo, que já atua fortemente nesse mundo, preparando o mundo para a chegada do anticristo. Você quer entender agora o que está acontecendo? É o espírito do anticristo tentando tirar de nós tudo que foi semeado até aqui. Perverter esse mundo, para quê? Para a chegada do anticristo. A ideologia de gênero apela para o existencialismo com base e com ênfase no ativismo e no relativismo. Valores morais e até espirituais não são vistos como corretos e absolutos.
Para os defensores da ideologia de gênero, sentir-se homem ou mulher está de acordo com o sexo biológico, não está de acordo com o sexo biológico, isso aí. Preste atenção na mente desse povo, não é isso que a Bíblia diz. A igreja não é obrigada a seguir o que agrada à sociedade, a igreja segue a Cristo. Para os ativistas, né, de esquerda, o que não lhes agrada deve ser abolido. Por isso que vem essa ideia da eliminação da igreja. Observem aonde esses grupos radicais assumem, não é? O que acontece? As igrejas são queimadas, os crentes são mortos, e aí a gente fica recebendo, né, notícia pelo WhatsApp, pelo Facebook: ora pelos irmãos em lugares tal, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, por causa desses grupos ativistas. Agora, qual a consequência de tudo isso para nós? É a negação da existência de um Criador. Esses grupos tentam tirar da nossa cabeça que nós fomos criados. O objetivo é levar para uma espécie de evolução, para uma sociedade que vive se evoluindo. E a Bíblia, como palavra de Deus, nos chama a atenção para o cuidado do desaparecimento da ética cristã. Isso está desaparecendo a cada dia. Essas loucuras são enfiadas na mente da gente, e aí nós precisamos ser sensatos e corajosos. Paulo disse a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia. Você já prestou atenção nisso? Ou seja, nós não devemos temer os homens. Você tem medo dos homens? Um dia eu entrei numa padaria para comprar pão, o cara pegou um 38, botou na minha testa assim e disse: você está muito abusado, você não tem medo de eu te dar um tiro? Eu falei, o Deus que eu creio é soberano, se Ele quiser você vai me dar um tiro, se não, você não vai fazer nada. Aí eu empurrei ele e passei assim, e dois me cercaram, eu estava com 2 celulares na mão, ele disse: passa o celular. Eu falei: vou te dar um, o outro é meu. Botei no bolso. Ele meteu a mão no meu bolso, eu andei para frente. Quando ele tirou, eu tinha um esboço preparado: me dá isso aqui, que isso aqui eu vou pregar amanhã. Tá? A minha filha estava todo o tempo na minha frente, para eu não reagir. E o cara ficou me olhando assim e disse: você é doido? Eu falei: não, doido é você, dá uma olhada no grupo de gente que está se formando lá fora e vão te pegar. Quando ele olhou para lá e correu, né? E me deixou, não aconteceu nada. Mateus capítulo 10: não temam os homens que podem matar apenas o quê? O corpo. Temam a Deus que pode matar o corpo e jogar a alma onde? No inferno. Paulo disse que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Ou seja, nós não devemos temer os homens com suas ideologias. Deus nos livrou de uma disposição covarde. Deus nos deu o espírito de poder, que é força, amor, moderação, que é sensatez, entendimento para proteger nossas famílias e, sobretudo, a igreja de Cristo. Observe o silêncio diante do ataque à masculinidade. Se tornou popular no Facebook, nas redes sociais, tá? Dizer que quem manda são as mulheres. Tem homem que faz até piada: não, lá em casa quem dá a última palavra sou eu. Ela diz: vai lavar a louça. Ele disse: eu lavo, mas não enxugo. Virou piada. Irmãos, ser macho está ficando fora de moda. Ser macho é sinal de grosseria e de violência. A masculinidade está sendo destruída e banida da sociedade. Os jovens estão sendo induzidos a serem delicados. O marxismo cultural está efeminando os homens no Brasil, com a ideia de que ser macho é ser violento, ser agressivo, ser feminicida. Com isso, os homens estão deixando de ser macho. Você conhece 1 Coríntios 16, 13? 1 Coríntios 16, 13, Paulo diz assim: portai-vos varonilmente. Na língua portuguesa, isso aí não faz sentido nenhum para nós. Portai-vos varonilmente. A gente lembra quando, na nossa época de escola, ia para a escola, o cara tinha que cantar o hino nacional, né? Nada disso. A palavra que Paulo usa aqui é andres, no grego, que significa portai-vos como homens machos. Interessante isso. Eu não sei se o Elias lembra, mas quando eu era professor na IBBA, eu sempre dizia para os meus alunos: o cordeiro tinha que ser o quê? O cordeiro tinha que ser macho. O cordeiro não poderia ser efeminado. Então,
portai-vos como homens machos, que é o oposto de uma palavra chamada malakoi, que era o sujeito macio, efeminado. Quando diz lá, os efeminados não herdarão o reino dos céus. Malakoi, sujeito macio, sujeito, sabe, delicadinho. A Bíblia manda ser macho. Isso não significa ser grosso, não significa ser violento, não significa ser agressivo. Em nenhum momento a Bíblia defende que maridos ataquem suas esposas. Pelo contrário, ele tem que tratar ela como um vaso mais delicado, como algo mais frágil. Paulo ordena para que os homens não sejam efeminados. Mulheres, fujam de homens assim. Os homens devem ser corajosos, firmes e protetores. Os homens da Bíblia trabalhavam duro. Vocês pensam que não? Eles trabalhavam duro, eles iam à guerra, eles construíam suas casas, eles protegiam suas mulheres e seus filhos de animais selvagens, eles construíam muros, eles se colocavam entre os seus e o perigo, eles protegiam. E essa ideia, ela é passada para nós como pastores e líderes. O bom pastor, o que ele faz? Ele dá ouvida pelas ovelhas, ele vai lá na frente, né? Defende. Às vezes, de vez em quando, algumas pessoas, né, alguns pentecas passam lá na frente da igreja, eu estou lá limpando, capinando com os meninos, e eu estou lá lavando o banheiro, e os caras perguntam: mas você é o pastor, por que você está fazendo isso? Para dar exemplo. Você quer ser o primeiro, seja aquele o quê? Que sirva, que faça, que esteja à linha de frente. E quando já aconteceu de entrar pessoas lá na igreja e causar temor, eu sou o primeiro que saio para defender o povo. Agora não, Deus colocou o irmão Eduardo, que é um armário desse tamanho, ele fica lá na porta, né? Mas antes era eu que tinha que sair. Então, queridos, os homens de hoje estão sendo doutrinados pelo marxismo cultural para serem macios, para serem efeminados. Essa palavra que o grego usa, macio, né? Efeminado no nosso português. E o objetivo é perverter a criação, é sodomizar a sociedade, é rebaixar os homens. Homens, sejam firmes, sejam machos, né? Nós temos o dever de cuidar uns dos outros. Paulo disse que nós somos membros uns dos outros. Nós temos que nos aproximar de quem chora, ajudar a carregar as cargas uns dos outros, orar com aqueles que estão necessitados. Nós temos que nos amar, que nos sacrificar uns pelos outros, de fato, proteger mesmo uns aos outros. É triste ver que na igreja há irmãos que não se conhecem. Irmãos, eu não gosto de igreja grande, desculpa, eu não gosto de igreja grande. Os irmãos não se conhecem. Eu fui pastor em Codajás, passava nas ruas: pastor e tal, tudo bem e tal. Eu disse: quem é o senhor, irmão? Não, eu sou membro da igreja. Não via o cara lá. Não. Igreja grande, 400 pessoas e tal, o templo cheio, não dá para conhecer todo mundo. Aí eu fui fazendo uma lista aqui do pessoal para ir visitando um de cada um, mas não dá para saber todo mundo. Eu disse: cara, pastor e tal, quem é você? Não, eu sou o neto da irmã fulana de tal. Eu falei: se eu conheço mal a irmã, eu vou conhecer o neto dela. Não dá, eu não gosto de igreja grande, tá? Então os irmãos não se conhecem. E o que fazer diante de tudo isso? Paulo recomenda conhecer a Cristo e a sua palavra. Em Cristo reside toda a plenitude de Deus. Nele nós encontramos a sabedoria do alto, a palavra que deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, eu quero terminar essa minha palestra dizendo para você o seguinte: lembre-se disso, nós somos igreja, nós fomos chamados para fora de tudo isso. Deus nos santificou. Dentro dessa palavra santificação está separação. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nele. Nós estamos de passagem. E o pastor falou uma coisa interessante: nós temos que passar por esse mundo e fazer com que a nossa vida seja uma vida significativa para aqueles que estão à nossa volta e para aqueles que são os nossos parentes e familiares mais próximos. Como pai eu sou referencial, como avô eu tenho que ser referencial, como pastor eu tenho que ser referencial. Na nossa rua às vezes acontecem algumas coisas lá e geralmente eles vêm comigo: pastor, o que o senhor acha disso, assim, o que nós devemos proceder? Eu não sou líder comunitário, mas eles sabem que o pastor deve ser uma pessoa que diferenciada. E aí nós somos,
como crentes, igreja. O apóstolo Paulo diz que nós somos um só pão em Cristo Jesus, quando ele fala da ceia, escrevendo aos Coríntios. O que é? Um só corpo, uma só unidade. E Paulo vai mais longe, escrevendo aos Romanos. Ele diz que nós devemos ser membros uns dos outros. Irmãos, tem um ditado que ele é muito antigo, mas eu gosto de repetir porque ele é sempre necessário. Quem não vive para servir, como é que é? Quem não vive para servir, não serve para viver. Muito bem, isso mesmo. Tá? Nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados desse mundo. Nós fomos chamados para servir a Deus. Nós fomos separados. Nós fomos escolhidos com uma missão. Aí, um dia alguém disse assim, não, mas o Senhor Jesus, ele foi amoroso com todos. Ele foi amoroso com todos, concordo com você, mas ele soube separar muito bem o que era aquilo para a igreja dele e aquilo que não era. Ele escolhe os seus apóstolos e a igreja ela é fundamentada sobre o ensino de quem? Dos apóstolos. E é o ensino dos apóstolos que vai nos ensinar o que é ser igreja, um corpo vivo. Nós fazemos parte de uma aliança que é eterna, que ela é infinita, que ela é sem mácula. E nós não podemos deixar que o mundo venha macular essa aliança e a nossa mente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.